A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza falando. Vamos começar mais um programa Palavras para a Alma, com a nossa alegria de sempre, de podermos olhar para as nossas questões cotidianas à luz do Espiritismo. E eu quero só continuar convidando vocês para o nosso céu, que vai acontecer em janeiro, lá em Uberlândia, no Centro de Convenções, que é esse congresso em que a gente se encontra. Nós estudaremos sobre Jesus, mais especificamente sobre aquele momento em que ele pergunta a Pedro: tu me amas? Terão encontros, palestras, teremos abraços, né? Teremos muito o que compartilhar. Sejam bem-vindos. Antes disso, a gente tem o Natal. Já desejo aqui para todos vocês um bom encontro na sua família, que esse é o objetivo do Natal, né? A gente ter aquela oportunidade de estarmos um pouco mais perto dos nossos entes queridos, né? Que Deus colocou do nosso lado para a gente crescer. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que costuma nos incomodar muito, que é a opinião das pessoas a nosso respeito. A gente já sabe, né, teoricamente, que a opinião do outro é do outro, a nossa é a nossa, que não tem como a gente agradar todo mundo, já que Jesus também não agradou. A gente tem esse discurso, mas a verdade é que quando alguém pensa mal a nosso respeito, a gente sofre. A gente gostaria que todas as pessoas pudessem nos levar positivamente, pudesse olhar para a gente o nosso melhor, pudesse considerar que diz que a gente não está bem, que pudessem relevar. Então, a questão 886 do Livro dos Espíritos, que é muito conhecida, em que os Espíritos respondem que a gente precisa ter 3 pontinhos importantes, 3 movimentos, 3 comportamentos, que é o perdão, a benevolência e a indulgência, que não é fácil para a gente não, mas pelo menos a benevolência, que é o primeiro ponto, na maior parte das vezes a gente até consegue, né? Ter um bom olhar, ter um bom comportamento uns com os outros, mas indulgência é difícil. Indulgência é a gente relevar, é a gente olhar para o todo do outro, a gente olhar os pontos positivos que ele também tem, mesmo que o outro tenha algumas características difíceis, mas quem não tem características difíceis, né? Todos nós somos uma pedrinha no sapato do outro. Não tem ninguém que está a salvo disso. E a indulgência é esse comportamento da gente não ficar ali escarafunchando o pior lado dos outros, né? Torturando o outro com as nossas críticas negativas. Mesmo que a gente diga que sejam críticas para melhorar, mas a gente sair desse lugar de crítico. Então isso é praticar a indulgência. A gente tirar a lanterna ali de cima da ferida alheia e a gente poder relevar. Então nós gostaríamos que as pessoas fizessem isso com a gente muito, que relevassem o nosso mau humor, que relevassem as nossas características difíceis. E, em última instância, os Espíritos falam do perdão, que é o ponto mais à frente, que a gente conseguisse perdoar uns aos outros, né? Não que a gente seja aquele que perdoa tudo como Deus nos perdoa de todas as coisas, mas que a gente pudesse, uns com os outros, entender quem de nós, em algum momento da vida, não vai escorregar, né? Então, quando a gente é implacável, quando a gente não releva nada, a gente também está se colocando num lugar superior aos outros. Então, é um tema difícil para a gente, lidar com o diferente, lidar com as falhas alheias, lidar com os valores diferentes dos nossos, relevar. Então eu encontrei uma página de Emmanuel que fala sobre isso,
que está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 177. O título é Opiniões Convencionais. Olha que interessante, né? E aí ele diz assim: não te prendas excessivamente ao juízo da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Então, assim, os hábitos, a cultura, as convenções, a tradição, seja lá o que for, tem muita força sobre a opinião. Então, a gente, sob esse signo, né, a gente se autoriza a dizer que o comportamento do fulano não tá bom, que fulano tinha que agir assim, mãe não faz isso, pai não faz aquilo, que professor é esse que faz isso, que amigo é esse que faz aquilo. Então a gente tem assim aquelas ideias pré-concebidas sobre como se deve ser de um jeito ou de outro e aplicamos isso nas pessoas. E toda vez que a pessoa se comporta de uma maneira diferente daquilo, a gente já diz logo que não é bom pai ou nem devia de ser pai, não é boa mãe, nem devia de ser mãe, e muitas outras coisas. Como se não bastasse os hábitos e as convenções e as tradições que a gente já cultiva entre nós, nós agora temos as mídias sociais como sendo os grandes ditadores de como a gente deve ser, né? Os vídeos encharcados que a gente tem na internet estão sempre dizendo como a gente deve ser mãe, irmão, amigo, professor, pai, colega, e assim vai, né? E aí, então, Emmanuel levanta aqui vários comportamentos positivos que às vezes são vistos negativamente. Olha só, se você tolera ofensa com amor, te chamam covarde. Se você perdoa com desinteresse, te chamam tolo. Se sofres com paciência, negam-te valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusam-te de louco. Se adquires características de amor, julga-te doente. Se desestimas os gozos vulgares, te classificam de anormal. É o que me lembrei de quando você vai numa festa e você recusa comer isso ou recusa beber aquilo e as pessoas acham esquisitíssimo isso e te força a comer ou beber determinada coisa, riem da gente, né? Então, é bem isso, né? A gente é chamado de anormal toda vez que a gente não faz igual. Se te mostras piedoso, dizem que você está velho do tempo. Se respeitas a ordem e a hierarquia, te qualificam de bajulador. Se és prudente e digno, chamam-te fanático e perturbado. E aí ele termina dizendo assim: no entanto, essa mesma multidão, pela voz dos seus maiorais, ensina amor aos semelhantes, o culto da legalidade, a religião do dever. Então ele está dizendo como às vezes a gente pode ser tão paradoxal, né? Criticarmos uns aos outros e ao mesmo tempo a gente prega, mesmo que não seja pregando num templo, né? A gente prega no sentido da gente dizer o tempo todo da importância da gente amar uns aos outros, da gente buscar um bom caminho, mas na hora da convivência a gente pode se tornar muito cruel. Então, Emmanuel diz, é indispensável suportar a inconsciência dos outros, ou seja, a gente olhar para os outros e veja como a gente pode dizer uma coisa e fazer outra, porque nós fazemos a mesma coisa também, né? Se a gente está se sentindo julgado, se sentindo alijado, separado pelo mau olhar do outro, quantas vezes é a gente que faz isso? A gente também, em nome da boa ordem, da boa convivência, a gente olha para os outros e a gente critica muito, até que seja, mesmo que não seja falando, mas pensando, a gente faz isso, né? Então, Emmanuel recomenda, não te irrites, não te desanimes, porque Jesus também foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Então, Jesus foi muito, muito mesmo acusado, excluído, por ele romper com algumas tradições, tipo assim, curar no sábado, né? Então, ele estava ali olhando para as necessidades do outro, muito mais do que para as tradições. E isso não quer dizer que Jesus estava sendo inadequado, errado, né? Mas ele estava dizendo o que deve valer na nossa convivência. São as convenções ou as necessidades de cada um. Então, que a gente possa colocar mais indulgência no nosso coração e a gente poder olhar para os outros, tanto como a gente gostaria de ser olhado, com indulgência, né?
que a gente possa relevar tanto quanto a gente gostaria de ser relevado. Isso não quer dizer que garante, viu, gente? O fato da gente ser indulgente, o fato da gente ser paciente, o fato da gente fazer um esforço de não julgar, não quer dizer que os outros vão fazer igualzinho conosco. Mas isso quer dizer que quanto mais a gente pode ser tolerante, indulgente, benevolente, quanto mais a gente pode fazer esse caminho, mais a gente abre o nosso coração para que a espiritualidade maior venha ao nosso socorro pela sintonia positiva que a gente está fazendo. Menos conflitos a gente pode conquistar com isso e uma ambiência amorosa melhor em torno dos nossos passos. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.